Graça e paz, meus irmãos. Hoje é o último dia do nosso devocional Crises e Conflitos da Vida. Não poderíamos terminá-lo sem ao menos dizer algumas coisas sobre esse grande mal que acomete nossa sociedade, o mundo, aliás, chamado depressão. No Brasil, são 5,8% de pessoas que sofrem de depressão. Isso traz um número de 12 milhões de brasileiros. Só para você ter uma ideia, a média global de pessoas com depressão é 4,4%. Ou seja, o Brasil está bem acima. Aliás, o Brasil está no topo, é o primeiro em toda a América Latina em nível de pessoas deprimidas. Isso significa que o Brasil é o país mais deprimido de toda a América Latina. Se você comparar isso relacionando aos dados de suicídio, em dados rápidos, o suicídio ele teve uma queda de 32% ao redor do mundo. No Brasil, só entre a idade de 10 a 19 anos, houve um aumento de 24%. Isso são dados que foram trazidos à luz agora em 2019, de uma pesquisa feita desde o ano de 2006 até o ano de 2015. Isso significa que o Brasil, além de um país que enfrenta a depressão, o Brasil vê aumentar e muito os índices de suicídio. Só isso já é suficiente para entendermos a gravidade do problema, a seriedade do problema. E eu sei que, em poucas palavras, jamais conseguirei abarcar tudo aquilo que se deve dizer, se deve pensar e refletir sobre a depressão. Mas eu gostaria, ao menos, de dizer algumas coisas sobre esse difícil tema. E eu gostaria antes de ler a palavra de Deus, o Salmo 6, onde Davi, numa tristeza profunda, relata dores na sua alma, sofrimentos e angústias que pessoas deprimidas relatam também sofrer. Vamos ler o que diz o Senhor por meio da sua palavra. Salmo 6, versículo 2 diz: Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. O salmista se vê perseguido. Deus está usando seus adversários para discipliná-lo. Mas a dor de Davi é muito grande. A angústia, a tristeza profunda, a iminente morte parece ser até uma saída, mas da mesma forma ele pensa: como louvarei o Senhor morto? O salmista, ele talvez não estivesse em depressão, mas vivendo uma tristeza muito profunda. A primeira coisa que eu quero dizer sobre depressão é que não podemos confundir as coisas. Depressão é uma doença. Depressão é algo extremamente sério. Mas muitas vezes tem sido confundido com tristeza profunda. Muitas vezes estamos tristes, desanimados, estamos decepcionados, frustrados, vivendo o peso da culpa. E aquilo traz algo muito forte ao nosso coração, onde perdemos o sentido da vida naquele momento. E, apressadamente, muitos já dizem: estou com depressão, ou alguém diz: você está com depressão. Cuidado, calma. É preciso ter critérios, tomar cuidado antes de diagnosticar alguém ou se autodiagnosticar com depressão. Mas isso não exclui o fato de haver depressão e muitas pessoas estarem com verdadeira depressão. A depressão, ela aprisiona, ela escraviza. A depressão mata.
A depressão é algo muito sério, que não pode ser tratado levianamente. Mas cuidado aí no seu coração, em não alimentar uma tristeza profunda, já dizendo, diagnosticando como depressão, já se colocando como alguém doente, cuja mente recebe essa informação e há todo um desenvolvimento psicossomático disso no seu corpo. Segunda coisa que eu quero dizer sobre depressão é que você deve procurar ajuda, deve procurar auxílio. Se você está percebendo que essa tristeza profunda não passa, que isso não é um mero momento, não é uma situação, não foi um dia, não foi uma semana, e a coisa está piorando, procure ajuda. Procure a sua família em primeiro lugar. Procure essas pessoas que estão próximas de você. Procure aqueles que estão próximos para você conversar, dizer o que está sentindo. Eu sei que talvez você que esteja vivendo depressão deve dizer, mas a gente não consegue dizer o que pensa. Mas pelo menos diga algo que faça as pessoas saberem. Claro que elas já devem estar percebendo que algo está errado, mas diga algo que possa servir de sinal, de início para essas pessoas te ajudarem. Procure amigos. Amigos verdadeiros, não amigos de Facebook, amigos de WhatsApp, que não são amigos, mas amigos de verdade que estão com você. Procure ajuda médica, procure ajuda especializada, procure ajuda que profissionalmente pode lhe ajudar. Muitas vezes é necessário recorrer a medicamentos, porque a depressão pode ser resultado de problemas químicos no corpo, hormonais. E aí sim precisar de reposição médica, farmacêutica ali para o seu organismo. Mas, acima de tudo, acima de familiares, acima de médicos, acima de tudo, você deve buscar socorro em Deus. Não se esconda. Não fique aí nessa caverna como fez Elias quando desejou a morte por causa de um momento muito triste e talvez até depressivo de sua vida. Não fique enfurnado no seu quarto. Eu sei que é difícil sair daí. Eu sei que é difícil sair desse lugar seguro, desse lugar onde você se esconde do mundo e se fecha em si mesmo. E certamente você nem faz isso porque quer sentir assim. Você faz isso porque não consegue sair daí. Mas dê um grito, peça socorro ao Senhor. Saia dessa caverna de dor, de angústia, faça como Davi. Diga, Senhor, eu preciso do teu socorro. Busque a ajuda de Deus. Ele é o socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Ele é socorro na hora da aflição, ele é escape, ele é livramento, ele é cura para você. Você deve continuar todos os tratamentos, sim, mas nunca se esqueça que o Senhor é aquele que cura. Ele usa médicos, ele usa medicamentos, ele usa tratamentos, ele usa tudo. Mas em última análise, quem cura é o Senhor. Mas vejamos o que o salmista diz sobre o seu estado. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, porque meus ossos estão abalados. Todo o seu corpo dói. A sua alma está insegura. O seu coração está em desespero. Depois ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Com a alma confusa, Davi grita, Deus, até quando? Talvez você já tenha gritado isso. Senhor, até quando? Vou sofrer tudo isso, chorando, lamentando, sentindo uma dor que eu não sei dizer o que é. Só sei que dói muito. Mas grite. Clame, diga, Senhor, é no Senhor que eu encontro socorro. Diga, Senhor, até quando, Deus, vem me socorrer? Vem ser, Deus, para mim o escape, o livramento. Vem livrar-me de todas as minhas dores e angústias. O salmista continua e ele diz, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Não é isso que você precisa? Da tua alma livre,
livre desses grilhões da depressão, livre desses grilhões dos pensamentos de morte, dos pensamentos de desespero, onde você se vê num labirinto, caminha para todos os lados, mas não consegue sair dele. É assim a angústia do deprimido. Mas o salmista diz: Senhor, volta-te para mim e livra a minha alma. Sua alma está aprisionada, mas ela encontrará libertação em Deus. Ela encontrará libertação no Senhor, naquele que pode hoje, neste momento, quebrar os teus grilhões. E ele diz: salva-me por tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Salva-me, Senhor, liberta-me, livra-me. Quando ele grita salva-me por tua graça, ele não está dizendo salva-me no sentido de salvação, no sentido que nós pensamos. Ele está dizendo me livra, me liberta, me tira esses grilhões, e isso pelo teu favor, pela tua bondade. O salmista, ele agora no versículo 5, apela para algo ao Senhor. E ele diz, porque Senhor, se eu morrer, mortos não louvam o Senhor e eu quero continuar te louvando. O deprimido não é alguém que abandonou a Deus, como muitos pensam. Talvez se você buscar na internet escrever depressão, aparecerá frescura, aparecerá falta de Deus. Cuidado, muitos homens e mulheres de Deus enfrentam ou enfrentaram depressão. Basta analisarmos os índices e vermos quantos pastores, homens de Deus, cometeram suicídio devido à forte depressão. Cuidado para não sermos reducionistas, infantis, pensando que aqueles que amam a Deus não podem viver depressão. Não vamos julgar méritos de questão, mas vamos entender que mesmo os que amam o Senhor podem estar aprisionados neste mal, nesta doença. E o salmista diz, Senhor, se eu morrer, porque ele vê que pode morrer a qualquer momento, aquilo pode levá-lo à morte, ou seus inimigos, ou a forte tristeza que ele está sentindo. A depressão pode levar alguém ao suicídio. Grite socorro, grite ao Senhor e diga, Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. O suicida não é alguém que não quer viver. Ele quer viver, mas ele não consegue. Ele não consegue. As dores são profundas. As feridas estão abertas. A depressão o escraviza e o coloca num calabouço, onde a única saída que ele vê é a morte. Ele quer viver, mas não consegue. O salmista diz, Senhor, na morte não há louvor a ti. Clame ao Senhor e diga, Deus, eu quero continuar te louvando. Me liberte, me tire desse fosso, desse lamaçal de angústia e dor. Quando ele diz no versículo 6 e 7, ele diz, estou cansado de gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa dos meus adversários. A depressão traz isso. Choro constante, falta de perspectiva, de esperança. Mas é em Deus a esperança para você. Se você está deprimido, em Deus há socorro para você. Repito, procure ajuda. Procure sim médicos. Faça o tratamento, mas acima de tudo isso, confie na cura que Deus traz a você. Confie no socorro. Busque a Ele. Se alimente da palavra de Deus. Não adianta você ficar se alimentando de coisas que o arrastam ainda mais para a tristeza, para a depressão. Leia a palavra do Senhor. Ao invés de ficar ouvindo coisas que não acrescentam nada, coloque louvores no seu lar, no seu quarto. Ouça canções de louvor a Deus. Alimente a tua alma e o teu coração daquilo que pode trazer esperança a você. Como diz em Lamentações, Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga esperança ao seu coração por meio da palavra de Deus. Não deixe de ir aos cultos, com muito esforço, eu sei, mas que sua família o leve, que você possa estar ouvindo a palavra de Deus em contato com os irmãos. Isso ajudará você. A palavra do Senhor, ela é alimento para nós
e é remédio para nós. Que Deus possa te socorrer, meu irmão, minha irmã. E se você está vivendo agora um estágio de tristeza profunda, há tempo, não alimente isso no seu coração. Confesse a Deus a sua necessidade. Se for pecado, confesse a Deus o seu pecado. Não importa, mas não alimente essa tristeza, essa culpa, porque ela pode arrastá-lo a uma depressão. Mas em tudo há sempre esperança, cura e restauração para o Senhor, para a sua vida no Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa ter abençoado você por meio desse nosso singelo devocional, mas profundamente honesto em dizer que é no Senhor que encontramos cura para toda crise, toda aflição, todo conflito que a nossa vida pode ser acometida. Que Deus te abençoe e quero orar por você. Que esteja triste, que esteja deprimido, não importa. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por esses muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas, ó Deus, que estão vivendo a depressão. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga cura, restauração, que o Senhor traga libertação dessa enfermidade, ó Deus. Que o Senhor guie essa pessoa, conduza-o, ó Deus, segundo a Tua palavra, que essa pessoa possa buscar socorro no Senhor, também, claro, socorro na sua família, na medicina, em tratamentos, mas acima de qualquer coisa, é o Senhor quem traz restauração, é o Senhor quem cura, e na Tua palavra encontramos tudo, porque ela é suficiente para nós, Senhor. Ela é suficiente, ó Deus, para nos trazer consolo, restauração, direção, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Que assim, Deus, no nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada um que nos acompanhou durante esse devocional, que o Senhor cuide de cada coração, porque em Ti temos a solução para a nossa vida e nossas angústias. Que assim o Senhor nos abençoe, eu oro, no nome de Jesus. Amém.